Vamos abrir, então, nossas Bíblias em Josué, capítulo 5, verso 1 a 12. Josué, capítulo 5, verso 1 a 12. Josué, capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. Quem achou, diga amém. Josué, capítulo 5, do verso 1 a 12, palavra do Senhor diz assim: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, diz o Senhor a Josué: faze facas e pederneira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas e pederneira, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos que o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, e estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não incircuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Irmãos, nessa noite a gente vai trazer uma meditação, né? Porque tem a reunião das mulheres, está frio, né? E todo mundo está lá esperando, né? Na casa lá tem uma panela de inholine esperando lá, quentinha. Então a gente vai fazer mais uma meditação aqui nesse texto. E o que a gente gostaria de fazer nessa noite é uma analogia entre Josué e Jesus.
uma analogia entre, né, a entrada, a saída do Egito, né, a entrada na terra prometida, com a comparação de que em Cristo nós temos livre acesso a Deus. Então, a primeira coisa que eu queria destacar nesse texto, para conhecimento, é que o nome Josué, que vem de uma língua grega, de uma língua hebraica, ele é a mesma coisa do que em grego a palavra Jesus. Josué em hebraico, Jesus em grego. É a mesma coisa que John e João, né? João em inglês e João em português. É a mesma coisa. Só a transliteração que é diferente. Josué quer dizer Jeová salva, é o Salvador, e Jesus a mesma coisa. Lembrando que eu não estou dizendo que Josué era Jesus. Não. Josué, ele era um tipo de Jesus. Ele representava Jesus na sua liderança. E Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. E aí a primeira comparação do livro de Josué, né? Em ambos, Deus quer dizer que Deus veio para salvar. Josué, Deus salva. Jesus, o Salvador, prometido. E uma das coisas que a gente tem estudado no livro de Josué é que para entrar na terra prometida, o povo precisava primeiramente passar pelo Rio Jordão. A ideia é o seguinte, que antes de atravessar o Jordão, o povo ainda estava preso, né, vamos dizer assim, aos costumes do Egito. Eles ainda não estavam na terra prometida, de fato, apesar que ali já tinha sido conquistado, né, um pouquinho antes do Jordão. Mas eles só estariam na terra prometida no momento que eles atravessassem o Rio Jordão. Só que tem uma coisa, o Jordão, ele representava a porta de entrada e também o acesso para a terra prometida, representava também o caminho para a terra prometida, mas representava também o batismo do povo de Deus. Só que quando eles chegam no Jordão, o Jordão estava transbordando, ou seja, o Jordão estava fechado. Não havia uma porta de entrada, não havia um caminho de acesso, e o povo então não conseguia entrar para a terra prometida, para a terra de Gilgal. E aí o que Deus vai fazer? Primeira coisa, o que Deus faz? Para o povo ter acesso à terra prometida. E lembrando também que dentro da promessa de Deus, na caminhada de 40 anos, Deus disse para Israel o seguinte: olha, a terra prometida é a terra que eu escolhi, para que vocês purifiquem a terra, porque ali eu vou habitar com vocês. Ali é minha terra. E ali eu vou levar vocês, para que naquele lugar eu também faça a minha tenda, vou tabernacular. Eu vou fazer o quê? Ali eu serei o Deus de vocês, ali eu habitarei com vocês, ali vocês seguirão as minhas leis, ali vocês serão o meu povo, eu serei o Deus de vocês, estarei com vocês e vocês serão o meu povo. Então Deus marca um encontro com eles lá na terra prometida, dizendo: eu vou levar vocês, porque lá vocês vão prestar o verdadeiro culto de adoração a Deus. Só que quando eles estão chegando, eles encontram o Jordão transbordando.
Mas o que Deus faz para que o povo tenha acesso agora à terra prometida? A primeira coisa que Deus faz, ele abre uma porta. Qual é a porta de acesso? Deus, ele para a água, a parte de cima, e aí a parte de baixo seca. Deus abriu uma porta de entrada. Então, em Josué, que quer dizer Jeová é a salvação, Deus vai abrir uma porta de entrada no céu, no paraíso. Desculpa, nem céu, paraíso, esquece. Na terra de Canaã, né, na terra prometida. Mas também, quando ele abre essa porta, Deus também abre um caminho, um único caminho, é uma única porta que tem de acesso, e também um único caminho. E o povo, então, ele vai passar por esse caminho a pé enxuto. Mas também, amados, uma terceira coisa que o texto vai dizer é que quem vai primeiro vai ser o sacerdote. Eles vão parar com a arca bem no meio do Rio Jordão. E aí a palavra de Deus diz que quando Deus abre a porta, Deus prepara o caminho de acesso à terra prometida, o povo ele vai passar por essa porta, por esse caminho. À medida que eles chegam no meio, a Bíblia diz que eles são batizados. E aqui está um estudo que nós já fizemos um tempo atrás, que é os batismos históricos. Nós vemos esse batismo na Arca de Noé, nós vemos esse batismo lá na abertura do Mar Vermelho, onde Paulo em Coríntios diz que todo o povo foi batizado em Moisés e nas nuvens, mas que essa nova geração também, ao passar pelo Jordão, eles vão ser batizados, eles vão receber o selo do céu, o carimbo de Deus, de povo, propriedade exclusiva de Deus. E agora eles entram na terra prometida. Deus abre uma porta, Deus prepara o caminho e Deus o batiza. Mas o interessante é que a palavra de Deus, quando ele aponta para Jesus, ele vai apontar para Jesus como sendo também Jesus o único acesso a Deus. O que simbolizava aquela passagem pelo Rio Jordão, aquele caminhada a pé enxuto, e Deus batizando o povo, à medida que eles foram passando, também apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, uma das coisas que a gente precisa lembrar é que quando Adão e Eva, eles foram criados no paraíso, quando eles pecaram, Deus expulsou o casal lá do paraíso, e a Bíblia diz que Deus, ele fechou a porta do paraíso, colocando anjos com espadas, né, flamejantes, impedindo o acesso à árvore da vida, mas com uma promessa de que em Cristo Jesus, esse acesso seria liberado. Deus abriria novamente o acesso à árvore da vida, que é o próprio Cristo. E aí agora, em Jesus, no Novo Testamento, nós vemos que a promessa se cumpre. A promessa de que a porta de entrada no céu, ela é aberta. E o caminho que conduz e dá o acesso a Deus, também ele é preparado. É por isso que Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, Jesus ele vai dizer o quê? Eu sou a
Eu sou a porta. Quem entrar será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. A Bíblia mostra que só existe dois caminhos, um que leva à perdição, caminho largo, e o caminho estreito. E Jesus é o caminho estreito. Então Jesus ele é a porta, mas Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém tem acesso ao Pai, se não for por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o povo de Israel, ao passar por esse caminho, e na metade encontrar o sacerdote e serem batizados do alto, amados, quem entra por essa porta que é Jesus, quem segue esse caminho que é Jesus, também em Jesus, ele é batizado. Paulo não precisa abrir, Paulo diz em Romanos 6,3, ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Amados, muita gente fala assim, nós temos que ser batizados dentro da água, fora da água. E a ideia é, não, nós temos que ser batizados em Cristo. Né? A simbologia dentro, fora, está fora. Nós temos que ser batizados em Cristo, na sua morte. Nós temos que ser circuncidados em Cristo, na morte de Cristo. 1 Coríntios 12:13 diz assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A palavra batismo quer dizer incluído para dentro. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo, na morte de Cristo, e todos nós fomos colocados para dentro do corpo de Cristo, como o Espírito Santo quis. Ok? Há uma analogia aqui, há uma semelhança aqui. Mas para chegar ao final, eu quero dizer o seguinte, e agora vem a parte importante desse texto. É o seguinte, depois que o povo, Deus abre a porta, a única porta que simboliza Cristo, depois que Deus prepara o caminho de acesso para o povo, e o caminho aponta para Jesus, o único caminho. E quando o povo está passando no meio, chegando no meio, e depara com a arca da aliança, Deus do alto batiza, e o povo passa para o outro lado, batizados. A Bíblia diz que todos aqueles que aceitaram a Cristo, entraram por essa porta, saíram do mundo, entraram por Jesus, tiveram livre acesso a essa graça, a graça de Deus por meio de Jesus, e todos nós fomos batizados. Mas aí, tanto no Velho Testamento, ali, como no Novo, após a pessoa aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, e ter acesso a Deus, Deus ele faz duas exigências para nós. Duas exigências que hoje é negligenciada, que hoje nós não levamos a sério. E é uma exigência que Deus ele não faz uma sugestão. Quando vocês puderem, está dizendo, aceitou a Cristo, entrou, passou o Jordão, eu exijo duas coisas, porque vocês não vão poder seguir caminhada, que seria a primeira vitória sobre Jericó, sem vocês obedecerem essas duas exigências.
E eu pergunto para vocês, quais serão essas duas exigências? Que hoje a gente não leva muito a sério. Então vamos lá. Primeira exigência que o texto faz está em Josué capítulo 5, do verso 1 a 5. E a Bíblia diz assim. E, irmãos, é bom vocês observarem uma coisa no texto, porque veja bem, quando o povo atravessa o Jordão, eles vão estar agora dentro da terra prometida. Eles vão estar na cidade chamada Gilgal. Logo em seguida, na frente de Gilgal, estava uma grande batalha que surgiria, que era Jericó. Mas Deus ele vai dizer o seguinte: vocês não vão poder caminhar, vocês não vão poder pelejar, vocês não vão poder seguir para frente, enquanto duas coisas não acontecerem. E a primeira coisa é a circuncisão do Velho Testamento, que aponta para o batismo no Novo Testamento. Ele diz assim: primeiro passo para quem aceita Jesus, batismo. Vocês não podem continuar se não batizar. É nesse sentido que muitos pastores proíbem, por exemplo, alguém vir tocar aqui na frente se não for batizado. Porque a lei dizia, você não pode fazer nada enquanto você não for batizado. Você vai estacionar, você não vai para frente, porque você ainda não obedeceu a primeira exigência, que era a circuncisão. Só para a gente ler rapidamente, eu queria que a circuncisão, né? Logo que eles atravessaram o Jordão, então a primeira exigência antes da primeira batalha era: Josué, circuncida todo o povo agora. Verso 5, quem pode ler bem alto para a gente? Verso 5, o porquê da circuncisão. Irmãos, todo aquele que aceita Jesus, imediatamente ele precisa ser batizado. Ele precisa receber a marca visível de uma graça invisível. Deus batiza eles no Jordão, assim como batizou eles na travessia, né? Lá do Mar Vermelho. Isso está em Coríntios 10, vocês podem ler em casa. Então, a primeira coisa que é exigido é a circuncisão, é o batismo. Mas aquele povo que saiu do Egito, eles eram todos circuncidados, né? Os que eram judeus, claro, saíram gentios, né? Saíram egípcios juntos e um misto de pessoas. Mas esses, por causa da desobediência, eles morreram no deserto. Eles não entraram. E agora, quem é que vai entrar na terra prometida? São os filhos. Eu já disse, né, que eram os jovens da época. Porque o povo caminhou 40 anos, e aqueles que nasceram nessa caminhada de 40 anos é o que vão entrar na terra prometida. Então, eles têm menos de 40 anos, são os jovens da época, com exceção de Caleb e Josué. Esses não tinham sido circuncidados ainda. Agora eles entram para o mar, Deus abre a porta, eles entram, Deus prepara o caminho, eles caminham por esse caminho que simboliza Jesus. Agora eles recebem o batismo, né? O selo de Deus invisível. Mas eles não podem mais continuar daí, porque eles precisam do batismo. E Deus vai dizer assim: antes da primeira peleja, vocês têm que ser circuncidados. E só depois de sarado, aí vocês vão pelejar. Por quê? Porque essa é a exigência de Deus. E aí, irmãos,
E aí, a gente traz isso para os nossos dias. Vocês já perceberam que existe nas igrejas hoje muitas pessoas que não se apresentam ao batismo? Sabe por que não se apresentam ao batismo? Porque ainda está ligado ao mundo. Uma vez eu conheci um senhor que dizia assim: pastor, eu não vou ser batizado não. Eu perguntei, mas por quê? Se eu for batizado eu vou ter que dar o dízimo. Eu falei, mas como assim? Não, é que quando a gente se torna membro da igreja tem que dar o dízimo. Daí eu tive que sentar com ele e dizer o seguinte: se você entendesse que a tua vida pertence a Deus, e tudo que você é, tudo que você tem pertence a Deus, independente se você frequenta ou não a igreja, se você entendeu que você foi abençoado por Deus, você daria o dízimo mesmo que você não estivesse na igreja. Porque você não dá dízimo por você ser membro de uma igreja. Você dá o dízimo porque você reconhece que você tem um Deus que te sustenta, que abençoa. E mesmo que você não tivesse uma igreja, você iria separar o dízimo e oferecer para alguma caridade por reconhecimento desse grande Deus. Ele falou, é? Então qual a diferença? Se eu vou dar o dízimo, sendo membro ou não membro, então eu prefiro dar o dízimo sendo membro. Daí ele procurou o batismo. Mas, irmãos, você parou para pensar quantas pessoas existem hoje que estão frequentando a igreja, que não procura o batismo, porque tem um rabinho preso ainda no mundo? E porque para ele ser batizado, ele precisa fazer um curso, e aí nesse curso ele vai aprender que ele tem que abrir mão de muitas coisas. E aí ele fala assim, não vou ser batizado não, né? Porque eu ainda não estou preparado. Sabe como chama isso? Rebeldia. Rebeldia por quê? Porque a exigência de Deus é, o dia que você aceitou Jesus, se você aceitou hoje, amanhã procura a liderança da igreja e diz, eu preciso ser selado. Aliás, eu preciso receber a marca visível de uma graça invisível. Eu preciso obedecer o mandamento de Deus. Eu preciso da circuncisão do Velho Testamento, agora aplicado em forma de batismo no Novo Testamento, porque eu não posso continuar a minha caminhada com Deus sem esse primeiro passo. Segunda coisa, e para que, versos 6 a 9, quem pode ler, né? É o capítulo 5, versos 6 a 9. Para que o povo precisava ser circuncidado? E não poderia caminhar sem primeiro ser circuncidado. Irmãos, tanto a circuncisão como o batismo, que tem a mesma terminologia da palavra, incluir para dentro, é uma ordem que Deus dá para a igreja. Por que Deus diz assim, agora vocês estão na terra santa, na terra prometida, tem que circuncidar, tem que se batizar? Sabe por quê? Porque enquanto a pessoa não fosse circuncidada no Velho, enquanto a pessoa não for batizada no Novo Testamento, isso quer dizer que ela ainda, apesar de ter aceitado a Cristo, ela ainda carrega as correntes desse mundo sobre ela. A lei de Deus é o seguinte, Israel só estaria livre do Egito quando fosse circuncidado. E a igreja só está livre desse mundo, ela vai deixar o mundo para trás quando ela for batizada. Quando ele fala remover o opróbrio, quer dizer que ainda o povo de Israel estava ligado ao Egito, ele estava ainda
preso à cultura, aos costumes do Egito, mas que agora que eles passaram pela porta, entraram pelo caminho e eles foram batizados, agora eles precisavam romper a sua aliança com o Egito. Agora eles seriam propriedade exclusiva de Deus. Então Josué diz: agora nós removemos a vergonha, a imundície do Egito. Agora sim, vocês estão por inteiro dentro da terra prometida. E como eu disse, amados, por que as pessoas elas demoram para buscar o batismo? Às vezes a pessoa tem certeza da sua salvação, mas sabe por quê? Porque ela ainda não abandonou o mundo. Ela ainda não deixou as práticas desse mundo. Ela ainda está unida a esse mundo. Ainda ela faz parte desse mundo, ela não abandonou. O seu coração ainda está acorrentado a esse mundo. E muitas vezes acorrentado talvez por uma prática que a Bíblia condena e que a igreja não aceita, e por isso ela não quer deixar o mundo e para fazer parte da aliança de Deus através do batismo. E a palavra diz que isso é rebeldia. Eu não vou ser batizado por causa do meu casamento. Mas espera aí, qual que é mais importante? A aliança com Deus ou o seu casamento? Meu casamento. Então você não pode entrar na terra prometida. O meu trabalho... irmãos, não pode. Então o que acontece hoje? As pessoas estão acorrentadas a esse mundo, aí ela vai chegar agora, vai procurar a igreja, ela vai frequentar a igreja, ela vai aceitar a Cristo, mas ela não quer abandonar o mundo. Então Josué fala: você estaciona aqui e daqui você não anda mais. Porque não tem como progredir na fé a partir desse momento. Porque isso chama-se rebeldia. Amados, o batismo é um sinal de que você quer servir a Deus. É por isso que você se apresenta na igreja, faz a sua pública profissão de fé, você diz para as pessoas lá fora: olha, agora eu tomei uma decisão, agora eu sou membro dessa igreja e agora eu vou seguir esse caminho. Para terminar, eu só vou citar por causa do tempo, a segunda exigência é o seguinte, né? Se agora você foi circuncidado, no verso 10 para frente, no verso 10 até o verso 13, ele diz: agora vocês vão participar da Santa Ceia. Vocês sabiam, amados, que tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento, haviam 2 sacramentos. O sacramento de iniciação, que era a circuncisão no Velho, e depois a Páscoa. Eu sempre digo que a Páscoa não é para nós hoje, não. É por isso que nós temos o culto da ressurreição. Mas somente quando a pessoa se tornava, prosélita no judaísmo, e depois de ter sido circuncidada e se tornar uma pessoa pertencente à nação de Israel, aí ela poderia participar do sacramento que era a Páscoa. Senão ela não podia. A igreja ensina que primeiro você tem que se procurar a igreja para o batismo. E logo em seguida participar da ceia. E você não deve mais deixar de participar da ceia. Porque são 2 sacramentos. Um representa o ritual de iniciação. E o outro, ritual de permanência. E se é um sacramento, é uma ordem de Deus. Quando ele diz: fazei isso sempre em memória de mim. Mas já parou para perceber que aí por causa da nossa
não decisão de ser batizado, a gente também não participa da ceia. Aí nós estamos cometendo 2 pecados, 2 erros. Primeiro, porque eu não quis iniciar na caminhada que começa após a circuncisão, o batismo. E também não quero permanecer. Por isso eu não vou tomar a Santa Ceia. É interessante como hoje as pessoas não levam a sério isso, irmãos. Mas isso é sério demais. Quando a igreja não se preocupa com o batismo dos jovens, por exemplo, a igreja está em pecado. E quando as pessoas não procuram a igreja porque está cometendo um certo tipo de pecado que impeça ela de ser batizada, essa pessoa está cometendo um pecado. Então essas são as exigências que Deus faz para o povo de Israel. Vocês sabiam que essa seria a primeira Páscoa da nação de Israel na terra prometida? Mas nos 40 anos de caminhada, eles só tomaram 2 Páscoa. Logo no início da caminhada, mas só depois, quando eles se encontram, eles vão parar lá, quando eles vão receber a tábua da lei, lá no Monte Sinai. E depois, 39 anos depois, na terra prometida, eles vão participar da ceia. Ou seja, da Páscoa. Porque Deus fala, agora vocês entraram. Agora vocês foram circuncidados. Agora sim, vocês podem participar da Páscoa. E só depois desses 2 sacramentos, Deus vai dizer, agora caminhem, vão para frente. Porque senão vocês não vão poder caminhar. Vocês vão ficar aqui só. Vocês não vão alcançar a graça de chegar lá na terra e conquistar tudo. Vocês vão ficar só com essa pequena bênção aqui, que é atravessar o Jordão. Vocês não vão conquistar nenhuma cidade. Vocês não vão conseguir nada. Porque vocês estacionaram na sua decisão. E não é isso que Deus quer. O que Deus queria? Que a nação toda fosse circuncidada. Que a nação toda participasse do 2º sacramento. E a nação toda agora, depois da obediência, conquistasse a terra prometida. Eu queria que vocês fechassem seus olhos agora. Todos com os olhos fechados. Todos com os olhos fechados, lá no céu não tem lugar para curiosos, por isso feche seus olhos. Eu queria que você pensasse. Existe um paralelo entre o velho e o novo. E nesse paralelo está dizendo que o povo não teria vitórias, além daquela conquistada, de ter entrado na terra prometida. Mas eles não teriam mais nenhuma bênção, enquanto eles não obedecessem. Eu quero dizer para vocês, aquele que já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você não pode esperar mais. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer caminhar na fé, se você quer ir para frente, Deus conduzir você à vitória, você precisa aceitar essas 2 exigências. Primeiro, receba a marca visível da graça invisível.
E depois, mensalmente, confirme a sua fé. E eu repito, quem ainda não cumpriu essas duas primeiras exigências para uma pessoa que aceitou a Cristo, se você ainda não cumpriu essas duas exigências, você ainda não expressou a sua verdadeira obediência a Deus. Porque a primeira obediência, quando uma pessoa aceita Jesus, é buscar o batismo e permanecer na fé através da ceia do Senhor. Depois é só consequências. Ah, pastor, mas eu obedeço tudo, mas o início eu não obedeci. Ah, eu obedeço tudo, eu leio a Bíblia, eu oro, mas ainda não fui batizado, ainda não participo da Santa Ceia. Eu quero dizer assim que você já errou no começo. E se você errou no começo, toda a caminhada está errada. Porque não era para você caminhar rumo à vitória sem primeiro passar por essas duas obediências. Então, irmãos, os pais que têm filhos que ainda não são batizados, pais, vocês são responsáveis por isso. E aqueles que ainda não são batizados, eu queria que vocês refletissem, por que vocês ainda não são batizados? Se vocês fizerem uma autoanálise na sua vida, vocês vão entender que você ainda está preso a esse mundo, que você ainda está acorrentado às práticas desse mundo. O opróbrio desse mundo ainda está em você, mas Deus quer tirar isso de você. E quando que Ele vai fazer isso? Quando você se apresentar para fazer a sua pública profissão de fé, dizendo: eu quero ser obediente e fiel ao meu Senhor, e por isso eu tenho que deixar o mundo para trás e começar uma vida agora de adoração e de fé. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra no Novo Testamento diz que quem crê e for batizado será salvo. Nós sabemos que não é o batismo que salva, mas o batismo ele aponta para o verdadeiro salvo, aquele que, quando creu, o seu primeiro passo, a sua primeira decisão quando aceita Jesus é correr para o batismo. Senhor Deus, nós sabemos que Israel não iria continuar a sua viagem sem primeiro dar esses dois passos de fé. E nós sabemos que enquanto nós não tomarmos essa decisão de fé, de obediência, as primeiras duas exigências que é feito para o verdadeiro convertido, que aceitou Cristo como Senhor e Salvador, aquele que o Senhor chamou para dentro do corpo de Cristo, aquele que o Senhor abriu aquela porta que é Jesus, aquele que o Senhor preparou o caminho para que ele entrasse por essa porta, aquele que o Senhor preparou o verdadeiro batismo que acontece no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, depois simbolizada no batismo da igreja, aquele que o Senhor chamou para esse ato de fé, de obediência e de renúncia ao mundo. Por isso, Pai, não permita, Senhor Deus, que a igreja peque, não desafiando as pessoas a tomar uma decisão de procurar imediatamente o
batismo ou aquilo que é necessário para ser batizado. Não permite que as pessoas deixem de participar do ritual do sangue, do corpo de Cristo, o ritual do perdão, o ritual da regeneração, o ritual que aponta para uma nova vida, uma nova decisão, que é a Santa Ceia. Porque nós ainda estamos presos, acorrentados ao mundo, do qual talvez nós nunca saímos, e talvez nós nunca entramos por essa porta, por esse caminho, porque ainda estamos escravos do pecado. Mas que nessa noite, Pai, o Senhor venha nos libertar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa porta está aberta, esse caminho está posto em nossa frente. Que nós possamos entrar por essa porta com fé, seguir esse caminho, receber do alto o batismo, que possamos ser incluídos para dentro do corpo de Cristo, e em obediência dar esses 2 passos de fé, renunciando todo esse mundo para uma vida de servidão ao Senhor. Abençoe a sua igreja e a todos que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém.